Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de língua portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula de hoje? Temos a aula de número 21, do objeto de conhecimento modalização e o detalhamento modalização em textos jornalísticos, narrativos e argumentativos. Conceito, tipos e recursos linguísticos empregados, efeitos de sentido produzidos. Esse é o assunto que nós iremos estudar agora. Seguimos para a nossa aula. Muito bem, turmas. Hoje a gente vai estudar sobre os modalizadores discursivos. Então, esses modalizadores, eles são palavras, são termos, são expressões que podem exprimir uma opinião, um ponto de vista, uma ideia, uma reflexão, uma intenção, sentimentos ou críticas. Então, essas palavras e expressões, de alguma forma, eles irão expressar todos esses pontos que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o conceito de modalização é a modalização em textos jornalísticos, narrativos e argumentativos, é o que nós vamos ver, especialmente nos textos jornalísticos. E o conceito, o modalizador é um elemento gramatical ou lexical, que pode ser palavra ou expressão, utilizado por quem fala ou escreve, que revela alguma atitude sobre o que o autor diz, o que o autor fala, ou o que o escritor escreve, né? Então, nesse sentido, mesmo de forma disfarçada, o produtor do texto, ele deixa seus posicionamentos subentendidos, sugeridos, ou seja, essas palavras, de alguma forma, elas não estão expressamente no texto, mas ele fica subentendido a partir dessas palavras, dessas expressões. E isso influencia o leitor ou o ouvinte a compreender o que é dito por ele. Assim, o modalizador modifica a maneira de como dizemos ou escrevemos as ideias. Então, é importantíssimo a gente saber identificar esses modalizadores no texto. Por quê? Porque ele vai influenciar o leitor, ou a pessoa que está tendo contato com esse texto, ou com o discurso falado. Então, os modalizadores, eles vão indicar intenções discursivas, ou seja, a intenção que aquele jornalista ou aquele escritor quer passar. São, portanto, elementos que indicam os argumentos de quem produz o texto. Em outras palavras, se há argumento, há um modalizador. Então, o argumento é a forma de convencer alguém de uma ideia, de um pensamento, né? Então, isso influencia a pessoa a tomar determinadas decisões, a ter determinados pensamentos. Então, o modalizador, eles vão estar presentes nos textos argumentativos para dar ênfase ao ponto de vista apresentado pelo produtor do texto. Não só para o produtor do texto, ou seja, o escritor, seja ele um jornalista ou uma pessoa, um articulista, né, que são aqueles que escrevem artigos para jornais, mas também para o discurso, as pessoas que palestram, né, que dão palestras, pessoas que dão, inclusive, entrevistas, pessoas que têm um bom argumento, né, por exemplo, os deputados, senadores, né, e até mesmo os professores, são pessoas que têm contato direto muito com o uso da palavra, né, e precisa se utilizar desses argumentos para convencer os seus ouvintes ou os seus leitores. Então, nós vamos resumir o que é a modalização. Então, a modalização é o conjunto de marcas linguísticas que revelam a atitude do enunciador diante do que é dito. Ou seja, são palavras e expressões, né, que a gente chama de marcas linguísticas, que vão estar presentes no texto.
E essas marcas linguísticas elas vão revelar, através dessas palavras, a atitude do enunciador, ou seja, da pessoa que está falando, da pessoa que está discursando ou da pessoa que está escrevendo. Ela indica grau de certeza, de dúvida, de julgamento, de apreciação ou de intenção. Então, ele vai ter aí vários graus, né? Ele vai ter várias formas de se apresentar no texto. Ele está presente também, em textos narrativos, ou pode estar em textos jornalísticos, como as reportagens, as crônicas jornalísticas, né? Também a notícia, né? Quanto em textos argumentativos, como são os artigos de opinião e os editoriais, em que precisa-se ter a opinião do jornalista, né? Então do escritor, no caso a pessoa que escreve o artigo de opinião, ele precisa ter muito bem organizado, bem pontuado o seu ponto de vista para embasar os seus argumentos, né? E agora a gente vai conhecer alguns tipos de modalização. Vamos prestar bastante atenção aqui a esses pontos. A modalização epistêmica, ela vai expressar uma certeza, ou então ela pode expressar uma dúvida, uma probabilidade. Então, observe que eu tenho nessa frase palavra que está destacada. O governo provavelmente anunciará novas medidas. Então, observe que a palavra provavelmente, ela é um modalizador discursivo porque ele está colocando em dúvida, né? A palavra provavelmente, ela tem um sentido de dúvida, de uma probabilidade, ou seja, de algo que pode acontecer ou não. Então, não é uma certeza, né? É claro que tem outras expressões de certeza, mas a palavra provavelmente ela está com o sentido de dúvida ou probabilidade. Então, quando você encontrar termos como provavelmente, certamente, então você vai perceber que não há uma certeza de que algo vai acontecer ou que o governo vai realmente anunciar as novas medidas. Há uma probabilidade. Há uma dúvida ainda aí, não há certeza, certo? Já a modalização deôntica, ela expressa obrigação, necessidade, permissão. Então, observe o contexto da frase. É preciso agir com rapidez. Então, observe que a palavra rapidez também, com rapidez, ela é um advérbio, né, uma locução adverbial, que no caso vai estar com o sentido de obrigação, de necessidade, ou seja, há uma necessidade de que se haja com rapidez, há uma obrigação. Por quê? Porque com certeza é algo urgente, né? Então é necessário que haja essa rapidez. As modalizações axiológicas com sentido de apelação, apelativa, mostra julgamentos de valor, avaliações. Então, observe na palavra injusta e precipitada. Então, a decisão foi injusta e precipitada. Observe que a palavra injusta, ela está com o sentido de quê? De um julgamento, de uma avaliação. A pessoa está avaliando que a decisão que foi tomada, ela não foi acertada, né? Ela foi de forma injusta. E precipitada, ou seja, precisou, também aliás, ela está com sentido de avaliação, porque ela foi precipitada, ou seja, foi algo decidido muito rápido, né? A palavra precipitada se diz que tem o sentido de ser muito rápido, ou seja, não houve um tempo para que a pessoa pudesse pensar, refletir, né? E ter um novo pensamento a respeito da decisão que teria que ser tomada, né? Às vezes, realmente, decisões que nós precisamos tomar em nossa vida, né, e que exige uma certa urgência, né? Porém, é necessário que a gente pare um pouco, raciocine, né? Pense de forma racional, né, nos prós e os contras, aquilo que é possível acontecer após a decisão, e isso nos ajuda a tomar a decisão mais acertada. Então, a modalização axiológica
está nesse sentido de fazer o quê? Uma avaliação, né? Olhando aí para a questão de uma decisão, por exemplo, né? E a modalização afetiva. A modalização afetiva, ela vai verbalizar as reações emotivas do falante, em face do conteúdo proposicional, deixando de lado quaisquer considerações de caráter epistêmico ou deôntico. Então, observe que aqui as reações emotivas, elas vão estar presentes na fala da pessoa que está falando, ou que ela está discursando, ou que ela está escrevendo. Essas emoções são o quê? Os nossos sentimentos, né? E aí, essas palavras que vão estar relacionadas aos nossos sentimentos, a gente tem que observar muito bem para que a gente consiga identificar se aquela palavra que nós estamos falando, ela tem um sentido de emoção, ou seja, nos remete a nossas emoções. Como, por exemplo, nós temos 2 tipos, né, modalizadores afetivos, que são os subjetivos, que eles têm a ver com aí, ó. Aqui o subjetivo, ele tem a ver com a fala, o pensamento, o sentimento de uma pessoa, né? Então, felizmente eu decidi por isso, ou infelizmente, né? Curiosamente, surpreendentemente, espantosamente. Então, aqui eu digo uma frase, felizmente eu tomei a decisão por isso. Então, é um sentimento da pessoa, individual, tá? Agora, se eu tenho o modalizador afetivo intersubjetivos, significa que há uma conversa entre 2 pessoas, ou seja, o locutor e o interlocutor. A pessoa que está falando, que é o falante, e o ouvinte. Então, eu posso utilizar a palavra sinceramente, francamente, lamentavelmente, estranhamente. Então, eu digo, fulano, sinceramente, você, né, não condiz com aquilo que eu esperava, né? Então, você sempre vai estar discursando com alguém, falando com alguém, tá? Então, essa é a principal diferença do subjetivo para o intersubjetivo. O subjetivo, ele tem a ver com o teu sentimento, o sentimento do eu, da pessoa que está falando. E o intersubjetivo, ele vai estar sempre se relacionando com uma outra pessoa. Sempre vai estar conversando com o ouvinte, né? Com o teu interlocutor. Ok? Então, essas palavras que estão aí, são essas palavras que vão estar indicando os modalizadores afetivos. Agora, nós temos outros recursos linguísticos que também são bastante comuns, que são os verbos modais, né? Nós podemos identificar o verbo poder, dever e precisar. Esses verbos, eles estão no sentido de você poder fazer algo, né? Está no campo, vamos dizer assim, está no campo das obrigações, né? De dever fazer, que você deve fazer algo, que você precisa fazer algo. Então, observe bem o sentido desses verbos no contexto da frase e das orações. Já os advérbios, eles vão indicar um modo, né? Eles podem indicar um modo, eles podem indicar um tempo, né? Então, aqui a gente observa, olha, provavelmente, talvez, certamente. Observe que esses verbos, esses advérbios, eles ainda estão no campo da possibilidade, né? Porque a palavra provavelmente, que é um advérbio, é algo que não há certeza de que vai acontecer. Quando eu digo talvez, eu irei à festa, né? Então, talvez ele está no campo da dúvida, da incerteza. E a palavra certamente, dependendo do contexto, ela pode dar um sentido mais de certeza mesmo, né? Porém, dependendo do contexto, ela pode ter o sentido de justamente ser algo provável e não certo. Os adjetivos avaliativos são aqueles que eles vão fazer uma avaliação. Olha, observem bem, ó, grave, absurdo, brilhante. Então, eu estou fazendo uma avaliação de uma situação. A situação dele é grave, né? Então, essa ideia é absurda. Aquele rapaz tem um pensamento brilhante. Então, observe que esses adjetivos, eles vão estar com o sentido de fazer uma avaliação. Seja ela uma avaliação boa
ou uma avaliação negativa. Já as estruturas impessoais são aquelas palavras e expressões em que elas indicam que não há uma pessoa falando ali, não há um sujeito. Então, é uma forma de você não se colocar no texto. Então, eu digo, é necessário que se faça isso. Então, essa oração, ela não tem sujeito. Então, ele é o quê? Uma estrutura impessoal. Não se sabe quem está falando, certo? Então, eu digo, é necessário que se cuide do meio ambiente. É importante que se previnam as doenças. Então, a frase, você percebe que ela não tem um sujeito. Não há um sujeito praticando a ação. Os verbos no modo subjetivo são aqueles verbos que vão indicar justamente aqui o campo da probabilidade, né? De uma condição, ou seja, é o campo da dúvida. Se houvesse diálogo, se fosse possível, se houvesse tempo de fazer tal coisa. Então, você percebe que não há uma certeza. Então, vai sempre deixar o quê? Uma dúvida, né? De algo que pode ser possível ou não. Então, vocês perceberam que esses recursos linguísticos eles vão estar no campo dos verbos, dos advérbios, dos adjetivos, das estruturas impessoais e dos verbos no modo subjuntivo. Então, todas essas palavrinhas elas vão estar indicando para nós que no momento que a pessoa falar esses recursos linguísticos, essas palavras, elas vão estar sempre, podem deixar dúvida, podem deixar até mesmo uma certeza, e a partir dessas palavras a gente vai conseguir identificar o que a pessoa quer informar, qual é a intenção dela com aquela informação. E os efeitos de sentidos que são produzidos a partir desses modalizadores. A modalização, ela quebra a ideia de neutralidade absoluta do jornalismo. O que acontece aqui? O jornalista, existe uma lei não, existe uma ética de trabalho, né, de profissão. Então, o jornalista ele tem que manter uma neutralidade no momento que ele vai comunicar uma informação, uma notícia, né? Então, ele tem que se manter neutro naquele texto, né? Ele não deve emitir a opinião dele, então ele tem que ficar sem colocar o posicionamento dele, né? Então, nos textos jornalísticos narrativos, acrescentam a dramaticidade, a emoção e o ponto de vista. Então, observe que há uma diferença, né, do jornalismo desse que é utilizado nas emissoras de televisão, né, em que ele vai comunicar um fato, e existem os textos jornalísticos narrativos, que aí eles podem, né, explorar a questão da dramatização, da emoção e do ponto de vista. Já nos textos argumentativos, eles vão reforçar a persuasão, mostrando o posicionamento do autor. Então, observe que aqui nos textos argumentativos, que são artigos de opinião, eles precisam, né, utilizar os argumentos para justamente ele persuadir o seu leitor ou o seu ouvinte. Então, aqui há uma necessidade de se utilizar esses recursos, né, esses modalizadores discursivos para justamente reforçar essa persuasão, já que a característica desses textos argumentativos, né, como é o caso do artigo de opinião, ele tem como característica ter esses argumentos fortes, né, justamente para convencer o leitor. Então, nós vamos ver um exemplo. É urgente que o governo invista mais em educação básica. Sem isso, dificilmente conseguiremos reduzir a desigualdade social. Então, observe que nós temos duas palavras importantes aqui nesse texto. É urgente que, né? Nós temos um modalizador que é utilizado através da palavra urgente, né? E a palavra dificilmente, que é uma outra palavra que vai
ser um modalizador que vai expressar aí a baixa probabilidade que o governo faça alguma coisa pela educação. Não é verdade? Então, seguindo, olha, é urgente que é o modalizador deôntico, né? Que expressa a necessidade e a obrigação. Ou seja, o governo, ele necessita, é a obrigação dele fazer determinadas ações, né? Para se alcançar um objetivo. Então, observe que a urgência, né? A necessidade e a obrigação, ela está proposta nessa frase. É urgente que. E dificilmente conseguiremos, que é a modalização epistêmica que expressa a baixa probabilidade. Ou seja, a palavra dificilmente vai estar expressando esse sentido de que é pouco provável, né, que isso aconteça. Perceberam? Então, vamos ver de uma outra forma, vamos escrever essa mesma frase de uma outra forma. Já aqui, nós vamos reescrever com o sentido de dúvida. Vejam aí, ó, versão reescrita. Talvez seja importante que o governo invista mais na educação básica. Então, o modalizador aí é o quê? A palavra talvez, que ela vai estar indicando o quê? Uma dúvida. Não há certeza que se o governo fizer isso, vai resultar em algo bom para a educação, né? Aí ele diz, sem isso, talvez não consigamos reduzir a desigualdade social. Então, mais uma vez, ele usa a palavra talvez. Poderíamos substituir por um outro modalizador, né? Sem isso, provavelmente, não consigamos reduzir a desigualdade social. Então, percebam que essas duas palavrinhas, elas vão indicar um modalizador de dúvida, que vai expressar essa dúvida, né? Não há certeza que realmente vai dar certo aí o plano do governo, certo? Para a educação básica. Agora a gente vai ver a mudança no efeito de sentido. Vamos lá. O tom deixa de ser de necessidade, de urgente, né? E passa a transmitir o quê? Uma incerteza, suavizando a força argumentativa. Ou seja, na primeira frase, ela estava com um sentido, com um tom de urgência. É urgente, né, que aconteça tal coisa. Já na segunda frase, ele traz agora com um sentido de incerteza. Talvez o governo fazendo isso com a educação possa melhorar, né? Então, você percebe que quando você troca os modalizadores, você muda o sentido da frase, muda o sentido do texto. Em vez de pressionar o leitor a concordar, o enunciado sugere uma possibilidade, o que pode diminuir o poder de convencimento do texto. Então, aqui no caso, no segundo exemplo, ele está mais para o campo da incerteza, da dúvida, então ele não tem um poder de convencimento, né? No primeiro, como ele diz, é urgente que se faça, a gente percebe que há uma força maior, né, de tentar convencer quem está lendo aquele texto que realmente é urgente que se faça investimento na educação, certo? E agora a gente vai ver uma notícia, né? O livro de fotógrafo sobre crianças na Amazônia chega de graça às escolas. Esse texto foi tirado de um jornal, né? E essa notícia aconteceu aqui no Brasil. A obra de Araquém Alcântara reúne histórias de crianças de 6 estados, avaliando a modalização no texto da notícia. As palavras que estão destacadas são justamente essas palavras que são os modalizadores que estão presentes nesse texto. Olha, na aldeia dos Camaiurá, no Mato Grosso, Raoni, de 8 anos, faz uma cambalhota e mergulha no Ipavu. Na Ipavu, a Lagoa Sagrada. Observe aí, ó. A palavra sagrada está destacada porque ele é um adjetivo que está qualificando a palavra lagoa. E, ao mesmo tempo, ele dá esse supervalor a essa lagoa. Em Periquitaquara, no Pará, Pedro, de 12 anos, diverte-se ao subir no açaizeiro e ao observar a floresta encantada. Observe que açaizeiro, né, a árvore do açaí, que é um fruto muito conhecido na região norte, né,
e a Floresta Encantada, que é o que a gente tem, né, muito aqui na região norte. Já a Franciele de 10, em Chapuri, no Acre, equilibra-se nos troncos de cipós, imaginando-se atleta nas Olimpíadas. As diversões, os sonhos e as histórias de 15 crianças de 6 estados da Amazônia descortinam uma paisagem de inocência e das raízes culturais no livro Amazônia das Crianças, do fotógrafo Araquém Alcântara. Então, observe que as crianças de 6 estados da Amazônia estão indicando aí, quais são os estados que estão contemplando essas crianças. A paisagem de inocência, tá? Aí a gente observa que há uma ideia do jornalista, ele que está vendo essa paisagem como sendo inocente. Observe que aí, nessa pequena palavra, a gente vai perceber o pensamento do jornalista, né? É o ponto de vista dele. As raízes culturais, aí no caso é um complemento, né? Que faz parte da cultura da região norte. Para inspirar, o trabalho está dividido em 2 volumes, segundo explica o patrocinador da pesquisa. No primeiro livro, crianças indígenas, ribeirinhas, extrativistas, quilombolas e urbanas narram as histórias. No segundo volume, as experiências são acompanhadas de contextos históricos, sociais, econômicos e ecológicos. A proposta é inspirar os professores da educação infantil, trabalhar esses temas em sala de aula a fim de sensibilizar para a preservação da maior floresta do mundo e para o cuidado com os moradores da região. Então, observe que as palavras preservação da maior floresta do mundo. Será que realmente a floresta amazônica ela é a maior realmente do mundo? Então, observe que esse é o ponto de vista de quem? Do jornalista. Será que se nós formos fazer uma pesquisa, será que realmente a floresta amazônica ela é a maior floresta do mundo? Então, a gente coloca uma interrogação aqui, né? Então, isso aí a gente percebe que é a opinião do jornalista. Segundo o que foi divulgado, o trabalho é voltado particularmente para a educação infantil e, por isso, pode ser solicitado para escolas públicas ou privadas, organizações não governamentais e bibliotecas. O patrocinador do trabalho disponibilizou o livro para ser baixado gratuitamente, com um guia de utilização para os professores. Uma palavra gratuitamente, observe aí que ela está destacada, porque o livro, né, ele está sendo disponibilizado de graça para as pessoas terem acesso, né, já que um livro ele tem um custo, não é? Então, ele fez questão de colocar essa palavra no texto. Para comunidades, o banco patrocinador garante que cerca de 2.000 livros serão distribuídos às escolas públicas, incluindo as escolas das comunidades envolvidas no projeto, que receberão a nova publicação Araquém, com acervo de 120 outros títulos. Estão previstos ainda encontros de formação de mediação de leitura nas comunidades representadas na obra. A chegada do livro pode ser uma emoção diferente para Samuel, de 11 anos. Então, observe aí, um morador de Manaus, ele diz, olha, é uma emoção diferente. Então, aí é a ideia do jornalista que ele está colocando. Ele está tentando colocar qual é essa emoção que essa criança pode sentir, né? E aí, ele fala também das fotos, né, da floresta. Ele diz, fico besta com aquele tanto de verde. Observe que aqui é a fala do menino, tá vendo? De rios bonitos, as fotos me fazem sonhar. Então, observe que aqui é a fala do menino. O menino sonhador vai poder ler o livro em que ele é protagonista. Então, observe que menino sonhador é a fala do jornalista. Então, a gente vai poder observar agora as expressões que estão no texto e a análise de cada uma delas. Observe aí, Lagoa Sagrada, eu vou ter o quê? O adjetivo, né, para qualificar a palavra lagoa. Subir no açaizeiro é uma locução adverbial, porque indica o açaizeiro está em um lugar, não é? E, além disso, ela é a árvore do açaí, que é um fruto muito conhecido da nossa região. A floresta encantada, mais uma vez, o adjetivo aparece para qualificar a floresta. Crianças de 6 estados da Amazônia, uma locução adverbial, porque indica lugar. Paisagem de inocência, temos uma locução adjetiva. Aquele tanto de verde, locução adjetiva.
E raízes culturais, nós vamos ter a presença de quê? Do adjetivo. Por quê? Porque ele vai estar qualificando a palavra raiz, né? A preservação da maior floresta do mundo, nós vamos ter os adjuntos adverbiais de lugar. Ser baixado gratuitamente, um advérbio. Emoção diferente, adjetivo. Fico besta, adjetivo. Rios bonitos, adjetivo, porque está qualificando os substantivos. Menino sonhador, tem um adjetivo. E aí nós vamos ver as falas do jornalista. Observe aí, olha. Quantas palavras no texto estão, né, na fala do jornalista, em que ele diz, ele qualifica, né, a Lagoa Sagrada, o açaizeiro, a Floresta Encantada. Então, a maior parte dos modalizadores está na fala do jornalista. E as falas do menino ficou bem pequena, ó. Fico besta, rios bonitos e aquele tanto de verde. Então, observe que aqui o menino ele está numa fase de quê? De encantamento. Como ele é o entrevistado, ele não tem compromisso com a neutralidade. Ele vai expressar aquilo que ele pensa e aquilo que ele está sentindo, né? Já a fala do jornalista, ele precisa ter um posicionamento positivo e favorável à ação, sem necessariamente ele colocar a opinião dele, né, no texto. Mas, de alguma forma, a gente percebe que ele não consegue ficar fora do texto. Ele sempre coloca um adjetivo ali nas palavras, na paisagem de inocência, na Lagoa Sagrada, né, na Floresta Encantada, para dar uma certa qualidade maior, né, das coisas que ele está vendo, né, na região do Amazonas. Muito bem. Então, para resumir, nós vamos ter aí, ó, a modalização em textos jornalísticos, que é essa estratégia linguística que mostra a atitude do autor em relação ao que ele diz e que marca a certeza, pode marcar a dúvida, a avaliação, a obrigação, e ela rompe a ideia de o quê? De neutralidade do discurso jornalístico. E os tipos de modalização, nós vamos ter a epistêmica, a deôntica e a axiológica. Os recursos linguísticos que nós vimos os verbos modais, os adjetivos avaliativos, as estruturas impessoais e os subjuntivos. E os efeitos de sentido, nós vamos estar presentes no texto jornalístico, que gera emoção, dramaticidade, aproximação do leitor, além do argumento jornalístico, que vai reforçar a persuasão e a marca de opinião do autor. Muito bem, então, essa foi a nossa aula sobre modalização discursiva. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima oportunidade.